Aquela abertura a Não, gente vai não põe parar. aquela capa não, porque já estamos ao vivo. Ah, beleza. Não põe aquela capa não. Beleza. E aí a pessoa vê logo a gente e reconhece. Ih, lá o Davi, lá o coisa. Com a capa, às vezes a pessoa nem se toca. Beleza. Deixa eu compartilhar aqui. Uhum. O pessoal já chegou. Já vamos começar já já, pessoal. Demorando para compartilhar aqui. Ah, o pessoal já está dando boa noite, hein? Vou dar boa noite aqui, pessoal. A Márcia, a Suzana, a Marta, a Simone Alcântara. O pessoal já tá chegando. Já vamos iniciar, pessoal. Só um minutinho. Bom, vamos começar, né? Já estamos aí com 3 minutinhos. E
Nosso tema de hoje. Boa noite a todos, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que possamos ter um bom debate, né, sobre aí a nossa temática, diálogo com as sombras. Mas antes eu vou fazer a leitura da página e pedir para o Léo fazer a oração. Vigiai e orai, do irmão José, né, psicografia do Carlos Bacelli. E o capítulo que caiu para nós é conhecimento e sabedoria. Nem sempre o homem culto, bem informado, é sábio. A sabedoria vai além do que se pode aprender nos compêndios. O verdadeiro sábio é aquele que, com os outros, aprendeu a pensar por si. Alia ao que conhece a experiência da vida. Pode-se conhecer muito sem que se seja sábio. O sábio fala muito em poucas palavras. O homem, apenas culto, gasta muitas palavras para dizer pouco. Felizmente, as escolas não formam o sábio, o qual se diploma nas experiências de vida no cotidiano. O homem erudito vê, o sábio observa. Muitos dos homens mais sábios do mundo nunca sequer escreveram um livro. Léo, vamos então fazer a oração inicial? Muito boa noite a todos. Vamos agora, meus irmãos, quem puder fechar os seus olhos e olhar um pouco para dentro de si, pensar no nosso grande amado Mestre Jesus, agradecer toda a sua assistência, Mestre, por mais um dia de vida, de existência. Rogamos, Senhor, a tua luz, a tua paz, e que possamos, nesta noite, aprender, compreender mais sobre essas verdades que essa doutrina esclarece sobre o Evangelho. Rogamos, Senhor, que nos abençoe a cada um que esteja em seu lar, assim como seus familiares, e a cada irmão nosso que esteja perecendo em qualquer parte do mundo. Sabemos que o amor e a bondade do Pai jamais abandonam ninguém. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. A nossa temática de hoje, o diálogo com as sombras, é inspirado no livro do Hermínio Miranda, e nós não necessariamente falaremos do livro, mas e sim a questão das mediúnicas, né? Falar um pouco da experiência da mediúnica, falar um pouco de como acontece esse intercâmbio, as experiências que a gente aprende com esses irmãos que nos procuram, e essa é a temática que a gente vai trabalhar, e sempre com o olhar do Espiritismo. E, sendo assim, então, eu passo a palavra para o Léo, para que ele possa... Só lembrando uma coisa, né? Quando eu pensei nessa temática, quando a gente percebeu que as pessoas procuraram essa temática, me veio logo a passagem de Marcos, no capítulo 5, os versículos 9 e 10, em que Jesus ele chega a uma cidade e encontra uma pessoa totalmente dominada, subjugada por espíritos, e Jesus pergunta o nome desse rapaz, que, se não me engano, morava no cemitério, né, totalmente dominado. Tinha família, mas estava
vivia ali naquelas cercanias da cidade, e os cemitérios eram do lado de fora da cidade. E Jesus pergunta o nome dele, e ele diz que se chamava Legião, porque eram muitos. Né? E a história se desenrola, se a gente seguir na leitura da passagem de Marcos, de que pela autoridade moral que o Cristo possuía, né, como um espírito puro que era, os espíritos perguntam se poderiam se dirigir aos porcos que havia na região, né, a criação de porcos, e o mestre, então, autorizou, e lá se dirigiram esses espíritos que formavam a legião. Dizem que eram em torno de 2.000 cabeças de suínos, que imediatamente, assim que foram tomados por esses espíritos, se dirigiram a um despenhadeiro, né? Um precipício, e de lá se atearam para o mar. Tanto que Jesus não conseguiu entrar na cidade, né? A única cidade que Jesus não entrou, exatamente por causa dessa situação, que as pessoas foram saber o que tinha acontecido, e entenderam que Jesus não era bem-vindo à cidade, exatamente por essa questão aí deles terem perdido os porcos, dele estar, de alguma forma, com um pacto com o maligno. As pessoas não entendiam muito bem Jesus, as pessoas não entendem Jesus até hoje, né? Mas naquela época, então, a coisa era mais grave. E aí, Jesus segue seu caminho sem penetrar naquela cidade. Então, de imediato, quando vocês escolheram, porque a gente tem feito assim, né, colocado no final a opção aí de algumas temáticas, me veio exatamente a passagem de Marcos, né? Essa passagem aí que tanto nos ensina sobre a questão aí realmente das sombras, em a nossa relação com as sombras nas nossas vidas. Léo, fala um pouquinho aí sobre o que você estudou, qual é a tua visão, o que você traz para nós sobre essa temática. Então, eu busquei uma referência lá no livro Seara dos Médios, né, trazido pelo Emmanuel, que ele vai falar sobre esse assunto, mas ele também traz uma entonação sobre quem critica muito o espiritismo, que cria essas obsessões para o mundo, né, que são do contrário. E ele busca as respostas no próprio Evangelho. Por exemplo, como se a gente for em Lucas, no capítulo 4, versículo 33 a 35, lá a gente tem o exemplo de um homem, né, que se achava no santuário possuído por um espírito feliz. E quando ele grita por Jesus, né, que nós temos contigo? Aí o mestre, para repreendê-lo, consegue tirar ele, né, o espírito, e restaura o equilíbrio desse homem que sofria um grande assédio das sombras, né? E nesse exemplo aí, a gente tem um caso de obsessão direta, né? Em Marcos também, como o Davi acabou de explicar, né? Desses animais aí, que Jesus também afasta os espíritos ignorantes, né? E o homem consegue ter a consciência restabelecida. Nesse caso, a gente tem essa obsessão seguida de possessão e vampirismo, né? Onde ele atuou sobre o homem, tomando conta e sugando as energias dele. O Emmanuel também busca em Mateus, no capítulo 9, os versículos 32 a 33, no que diz quando o povo traz para Jesus um homem mudo. E nesta passagem,
mostra que ele está sob o controle de um espírito em profunda perturbação. E quando Jesus afasta esse espírito estranho, né, pela a bondade de Deus, o homem foi imediatamente reconduzido à fala, né? Ele voltou a falar. E vemos aí que a gente tem um caso de uma obsessão complexa, né, que atingiu a alma e o corpo dele, né? E Emmanuel também busca no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2, onde ele verifica a palavra, confirma a sua palavra, né, que um espírito perverso havia colocado um sentimento em Judas, com aquela ideia de negação do apostolado. Isso está lá nessa referência que a gente trouxe. E nesse caso aí a gente traz uma obsessão indireta, onde a vítima padece por influência grande, né, do obsessor, e sem perder a própria responsabilidade. Em Atos dos Apóstolos também, no capítulo 8, versículo de 5 a 7, a gente também vê Felipe, né, quando ele transmite a mensagem do Cristo diante dos samaritanos, onde ele conseguiu curar muitos doentes, paralíticos, e com o simples afastamento dos espíritos que perturbavam essas pessoas, ele consegue ressaciar a consciência das pessoas, né, curar, e nesse caso a gente vê a obsessão coletiva, onde gera doenças, fantasmas em cima das pessoas, né, e diante de tantos exemplos, né, desses 4 evangelhos que está no Novo Testamento, junto com Atos, a gente vê que o problema de obsessão, esse mesmo interesse humanitário que a doutrina espírita trata nos dias de hoje, né? No caso da desobsessão, das reuniões mediúnicas. E a gente não pode deter, né, parar diante dessas críticas que o espiritismo recebe. A gente tem que compreender esse serviço de socorro aos processos obsessivos, né, de qualquer natureza, né? Porque os princípios de Kardec, que revivem os ensinamentos de Jesus, nessa antiga batalha da luz contra a sombra e do bem contra o mal. Então, esse processo, essa doutrinação, dessas reuniões, está lá baseado no Novo Testamento. E o Espiritismo, como o próprio Emmanuel diz, revive, né? Revive o verdadeiro Evangelho, esse verdadeiro Evangelho de luz que apazigua nossos corações e combate as trevas de forma correta. Pois é, Léo, eu acho que as suas colocações são muito pertinentes. Eu vejo aí você falando, citando várias passagens, a questão da obsessão realmente não é de agora. E a Simone Alcântara está falando aqui que a obsessão não foi criada pelo Espiritismo, né? A doutrina explica aí os mecanismos, ela sempre existiu. Então, totalmente de acordo com o que você veio trazer para nós, né? Várias situações em que Jesus fez a intervenção, e depois que Jesus morreu, né, há quem diga que a humanidade vivenciou assim, uma época, uma era das trevas, né, onde as pessoas procuravam muito os apóstolos por questões, né, Roma passou-se por um momento muito tenebroso, porque foi um recado, né, vocês crucificaram o Cristo, o Salvador, e foi um recado para as sombras de que a Terra poderia ser plenamente controlada por eles, e eles, a sombra, fazia através do processo de obsessão, né? Crianças caíam a casa do caminho, onde os apóstolos, onde Pedro desenvolveu todo um trabalho de amor e de caridade, era frequentemente procurada, inclusive, por crianças, né, que eram tomadas por esses espíritos. Jesus sempre ensinou a eles a lidar com esse tipo de problemática, né? A humanidade,
A gente estava até comentando isso aqui antes, na prévia, antes da live, e que o cristianismo primitivo trazia todas essas questões que o espiritismo hoje apresenta para nós. Eles entendiam muito bem os processos obsessivos e sabiam os mecanismos para lidar com esse tipo de problema, entendiam a imortalidade da alma, percebiam a questão dos mecanismos de reencarnação e ainda entendiam os mecanismos da lei de causa e efeito que a gente tanto fala, né, aqui na doutrina espírita. Então, o cristianismo primitivo, é por isso que Emmanuel fala que o espiritismo é o cristianismo redivivo, né, aquele cristianismo primitivo, que ao longo aí dos séculos foram se perdendo através da infiltração, né, de ideias que não eram ideias do Cristo, que foram distorcidas, e, evidentemente, a gente vê uma igreja se direcionando para a Inquisição, se direcionando para questões totalmente contrárias à que o Cristo trouxe. Então, essas questões elas eram trabalhadas na antiguidade, né, na época que Jesus estava presente. Então, realmente, a obsessão, os processos obsessivos acompanham a humanidade, até por conta, né, o livro dos Espíritos apresenta, aliás, a Gênese apresenta a obsessão como um dos flagelos da humanidade, né? Exatamente esse mundo de provas e expiações, onde que essas experiências com as sombras são necessárias, muitas das vezes, para nos forçar uma dor, né, através da dor e do sofrimento, nos impulsionar para mudanças, né, nos direcionar para as mudanças. E, na minha pesquisa, eu pude ter acesso a umas gravações de seminários do autor do livro, o Hermínio Corrêa Miranda, e ele falava de uma série de situações e que eu gostaria de compartilhar, situações essas que eu acho que engrandecem bastante, né, da experiência que ele teve antes e durante a elaboração dessa obra, né, da experiência que ele teve como doutrinador, da experiência, da vivência que ele teve dentro das reuniões mediúnicas. E ele conta nesse seminário, então, do encontro numa das reuniões com um amigo que ele teve, né, de vidas anteriores, para você ver como essas reuniões elas são enriquecedoras, né? Ele conta esse caso exatamente para citar como a gente aprende com as reuniões mediúnicas, porque esse amigo ele estava totalmente perdido no tempo. Se tratava de uma encarnação que eles morreram praticamente assim, bem próximos, né? Desencarnaram próximos, a questão de meses, e eles eram muito amigos, e eram sacerdotes lá na Alemanha, uma encarnação. Só que o amigo dele, poxa, demorei um tempão para te achar, aquela história, né? E aí ele perguntou, mas que ano que você está se referindo? Em agosto, mas agosto de que ano? De 1497. O irmão, o amigo, estava tão perdido no tempo. Você vê, ficou aí esse tempo todo. O Brasil foi descoberto em 1500, quer dizer, não sabia nem do Brasil, tantas coisas aconteceram e o espírito ficou perdidinho no espaço. Então, você vê o que é, né? Às vezes, a ideia de tempo
ela é muito relativa, pode ser um minuto, pode ser um século, né? Os séculos podem ser minutos, enfim. Essa transição do mundo espiritual para a matéria, ela mexe com a questão do tempo mesmo, e existem diferenças, né, em que a gente não conhece, apesar da vivência de pessoas que viveram por muito tempo em contato com o mundo espiritual através das mediúnicas, quando chegam lá, relatam que a gente não conhece quase nada do que é a realidade espiritual. Então, essas experiências com a espiritualidade traz para nós esse conhecimento tão importante para a gente continuar avançando, progredindo. É isso. Léo, passa a palavra para você agora. Ah, beleza, Davi. Você trazendo essa história aí do Hermínio, né? Eu lembrei de uma frase que o Emmanuel fala, que está no Reformador, que vai colaborar muito com o que você trouxe aí, que ele diz que, refletindo naquela passagem que você trouxe de Marcos, capítulo 5, né? Daquele obsidiado de Gedara, né? Se não me engano. Isso. Que diz que são as legiões, né? Isso. Capítulo 5, versículo 9. Ele estava refletindo ali quando... Isso. Ele estava refletindo quando, diante da resposta, né, que o obsidiado fala, né, que somos legiões, ele fala assim que nós somos individualmente, diante do Cristo, a legião dos erros que já cometemos no passado e dos erros que cultivamos no presente, dos erros que assimilamos e dos erros que aprovamos para nos acomodarmos às situações que nos favoreçam os interesses de superfície. A gente nota que ele não excluiu, colocou, não, eles são legiões, né? Legiões são todos aqueles que estão de oposição que o Cristo proclamou para todos nós, do que ele vivenciou, do que ele nos mostrou. Não é porque hoje, no caso, nós somos cristãos, né? Estamos buscando o caminho do bem, buscando ser correto, ser reto, seguir as leis de Deus, que tudo que fizemos lá atrás, seja nessa vida ou nessas pretéritas que você citou, né, Davi, desse caso aí, de 1400, então, mais de 500 anos atrás, esses resquícios do passado, esses erros, esses equívocos estão registrados lá, né? Então a gente está mudando hoje, a mudança foi recente. Então, quando ele diz que legião somos aqueles que estão em erros, somos nós também que praticamos lá no passado, né? E ele diz até de hoje, pequenos erros, pequenos favorecimentos a nós, mesmo que seja pequeno, de certa forma a gente está buscando sempre o melhor para a gente. E, além do mais, ele ainda olha de um olhar caridoso para aquele que, mesmo no erro, que um dia ele vai ser despertado, né? No caso da reunião mediúnica, o caso ali não é você tirar a obsessão e expulsar aquele que está se fazendo no erro, se vingando daquele encarnado. No caso ali, a doutrinação é nos dois, do obsessor e do obsidiado, né? Porque os dois estão em erro, não é apenas um, né? Ali não existe vítima, né? Como muito foi distorcido por aí, que quem era obsidiado, quem era endemoniado era a vítima, né?
Tanto é que nessa mesma passagem, você seguindo ela nos versículos, quando o homem ele foi retirado do espírito, ele pede para Jesus entrar no barco dele e seguir. E de imediato Cristo falou: não, você não vai entrar aqui. Vai onde tu mora lá, na tua cidade, na tua família, e vai proclamar essa bênção que o Pai lhe permitiu ser retirado de você. Porque ele não era vítima, né? Ele se satisfazia com os erros, com os equívocos, e isso foi atraindo. O imã foi gerado por ele, né? Então ele não era vítima, ele estava junto com eles. E depois ele foi espalhar para a cidade inteira essa bênção que foi recebida, né? Então a gente vê que não existe só um lado ou outro. Hoje estamos aqui lutando nesse bom combate de fazer o bem, seja o que for, né? Onde quer que estejamos, né? Mas sabemos que lá atrás deixamos esse rastro que só o amor, só o bem. É por isso que essa frase tão forte de Kardec traz, né? Que fora da caridade não há salvação. Fora do bem, fora do amor, né? Fora o amor ao próximo não há salvação. Esse amor tem que ser feito por nós mesmos, no dia a dia. Então, a gente sempre está frisando aqui, a gente sempre está repetindo, mas tem que repetir mesmo, porque só assim a gente aprende, né? Só assim a gente vai nos controlando, nos domando para evitar cair nessas situações que são armadilhas, né? Armadilhas do mal que a gente não pode vacilar. Vigiar e orar, o mestre nos receitou, né? A gente tem que vigiar nossos atos, né? Vigiar a vida do próximo. Sei que muitos gostam de vigiar como que se fulano está fazendo, se ciclano está deixando de fazer. A gente tem que vigiar a gente mesmo, né? Como são as nossas atitudes, nossos sentimentos, se conhecer. É aí que está o grande segredo, né? Da gente se libertar do nosso homem velho do passado e cada vez mais introduzindo esse homem novo, que é essa luz que o Cristo, o Mestre, nos deu, nos dizendo que nós somos luzes, né? Basta a gente acreditar e fazer por onde. Não é verdade, Davi? É verdade, Léo. E só lembrando que nos estudos anteriores a gente viu que os processos obsessivos eles ocorrem em decorrência sempre, né? Essa é uma informação que Kardec traz para nós, que esses processos sempre ocorrem devido às imperfeições morais, né? Por conta das imperfeições morais, é que temos que o espírito inferior, o espírito sofredor, tem ascendência a nós, geralmente por essas questões morais que o espírito traz. E a lei de causa e efeito, ela é importante para que a gente compreenda que o mal que a gente praticou, em algum momento a gente vai ter que reparar. A misericórdia do Pai Celestial é infinita. E é claro que toda a maldade que a gente fez, ela é. Eu sempre venho explicando aqui que o processo passa pelo arrependimento, depois pela expiação e depois pela reparação. Então, pessoa que matou 50 mil pessoas, né, 200 pessoas, vai ter que morrer 200 vezes. Né? Deus é misericordioso e age de forma muito com a inteligência, né, plenamente. Então, evidentemente que aquela experiência, talvez, ela tem que ser vivenciada em algum momento, mas não implica, não é tão direto assim como a gente imagina, ok? E acho que essas questões de lidar com os obsessores,
esses espíritos, né, que a gente chama de obsessores, às vezes a gente, né, não sabe, a pessoa que está sofrendo a obsessão, ela às vezes tem culpa, na maioria das vezes, pela perpetuação do processo, né, por chamar, né, pela questão da sintonia mesmo, como a gente viu, o espírito obsessor ele vai ter acesso pela ascendência moral do indivíduo. Aí o indivíduo não quer modificar, mas quer se livrar do obsessor. Então, realmente, só a transformação moral ela é capaz de trazer soluções longas. Mas nessa interação com as sombras, eu acho que o interessante é a possibilidade de servir, porque a gente vê tantos espíritos inteligentes, o fato de ser um espírito moralmente inferior, não significa que está no mesmo patamar de nós, ou até melhor, ok? Não significa que ele é baldo de inteligência, não é mesmo. A gente verifica espíritos com um grande conhecimento do mundo espiritual, com um grande conhecimento da manipulação de fluidos, e usam esse conhecimento muitas das vezes para perpetrar vinganças contra as pessoas que, né, contra indivíduos que agora encarnados, mas que em outras existências provocaram mal, aniquilaram a família. Então, eu acho que o trabalho do dialogador, do pessoal que está nas mediúnicas, através do espiritismo, informar que todo mal que a gente faz, né, a gente responde por esse mal e que a justiça cabe a Deus e não a nós implementarmos. E um caso interessante que o Hermínio também passou é que o grupo dele era um grupo pequeno e teve uma situação bem interessante, que o grupo ele teve a presença de um espírito que coordenava um grupo de desencarnados que se intitulavam Vingadores, né? E eles prepararam um dossiê para desmoralizar todos os indivíduos que trabalhavam na reunião mediúnica. E chegando lá, com o dossiê na mão, né, com a papelada na mão, os benfeitores, pois não, pode entrar, sejam bem-vindos, pode entrar, né? Então, isso já deixou ele meio, né, mais... era um indivíduo muito competente, muito inteligente e que tinha realmente um conhecimento muito pleno das questões do mundo espiritual e sabiam realmente. Fizeram um levantamento da vida de todo mundo, mas ao longo da semana aconteceu de que uma médium, né, do grupo, ela teve a visita de um rapaz que tinha feito um serviço da parte elétrica na casa dela e tal. Ele voltou perguntando se ela não estava precisando de alguma coisa. Ela sentiu que ele estava muito assim, ansioso, muito precisando de uma certa ajuda. E tinha um serviço pequeno que ela não estava nem pensando em fazer no momento, mas para ajudar o rapaz, deu o serviço para ele fazer, né? Fez o serviço lá rápido, o reparo na eletricidade lá da casa dela. Ela fez uma boa remuneração, porque ele contou a história, e estava com um filho pequeno, precisando comprar remédio, adoentado e tal. Aí, no dia seguinte, bom, enfim, ajudou lá o rapaz, dando uma boa remuneração para ele.
E aí, no dia seguinte, que era o dia da reunião, esse mesmo espírito que estava com o dossiê pronto para querer fazer e acontecer, estava bastante assim, sensibilizado, com uma postura totalmente diferente, extremamente emocionado e agradecido, exatamente porque a médium, né, ajudou a salvar a vida daquele que tinha sido um filho dele numa existência passada. Então, são experiências que a gente vivencia nos grupos mediúnicos, né? Então, eles geralmente chegam com uma certa pompa, fazem ameaças, e por trás daquela ameaça, daquela couraça que, na verdade, eles criam, o que existe é dor. São seres sofridos em que a gente não pode deixar de ter a oportunidade de ajudá-los. Então, a gente aprende muito mais, são cartas vivas as experiências que esses irmãos trazem para nós. Muitas das vezes são de inteligência e de conhecimento em determinadas áreas, como filosofia, como teologia, muito superior à nossa, né? Mas a gente, eu, por exemplo, não me considero uma pessoa muito versada na parte filosófica, na parte teológica. Esses espíritos, até porque lembram de reencarnação de vidas anteriores, eles conhecem muito teologia, conhecem muito da vida cristã, da vida de Jesus, e muito mais do que a gente. Se a gente for entrar num debate com ele nesse patamar, realmente não é um confronto esse tipo de relacionamento. Mas a experiência com o mundo espiritual, ele acaba nos ensinando muito mais do que nós ensinamos a esses irmãos que nos procuram. Lembrando que o trabalho, você vê, acontece 24 horas, né? Durante a semana aconteceu uma situação que teve interferência, teve impacto no dia da reunião. Então, as pessoas às vezes acham que a mediunidade só é exercida naquele momento, mas existe... e eles acompanham a gente. O Hermínio, no Diálogo com as Sombras, nos fala isso o tempo todo, que os irmãos acompanham a gente. Deixa eu ver se esse cara fala isso mesmo, deixa eu ver como é que é a situação desse aí que se diz, né, cristão, que se diz seguidor de Jesus, vamos ver o que ele faz, vamos ver se ele tem vícios. Então, eu acho que no mundo espiritual não há, as máscaras caem, não há como... É mais fácil enganar um encarnado, né? Eu aqui com minha persona de bonzinho e tal, né? Consigo enganar o Léo, consigo enganar mais um aqui. Agora, aos espíritos, dificilmente, eles não acompanham, né? Eles nos acompanham, e se a gente aproveitar a oportunidade, né, de servir, de ajudá-los, de trazer, né, de reacender, às vezes, uma coisa que está apagada dentro do coração deles, que é o amor, né, trazido pelo Mestre Jesus, ensinado pelo cristianismo. Isso aí já é oportunidade para a gente reparar o que a gente fez de errado, nessa vida mesmo, não digo nem de vidas anteriores, porque a ascensão dos obsessores se dá sempre pela questão moral. Você vê, Bezerra de Menezes já era um espírito bem avançado quando estava aqui. Ele não tinha problema? Tinha. Ele vivenciava problema com os familiares e tal, mas não tinha esse tipo de ascensão pelos espíritos de obsessão, exatamente por já estar gozando de uma situação espiritual melhor, mas tinha, enfrentava. E geralmente, quando
não consegue ter acesso a uma determinada indivíduo por causa da proteção, ele vai nos parentes, né? Os inimigos vão nas pessoas que nos cercam, né? Então, realmente servir ao Cristo é um privilégio, uma oportunidade que a gente não pode abrir mão. Isso aí a gente tem que estar sempre em mente, tá? Gente, já estamos com 45 minutos, eu falei um bocado, Léo. A gente vai encaminhar agora, então, já para o final, né? A gente já está no finalzinho da live. Você gostaria de fazer alguma colocação, amigo? Como complementando só o que você estava falando, né? A gente que diz, né? A gente busca, a gente tenta servir o Cristo na Terra, né? Aquele que faz o bem ao seu próximo, não importa a religião, mas está escrito nessa religião do bem e do amor, a gente não pode esquecer de sempre perseverar no bem, acreditar que as coisas vão mudar, que o bem, o amor é a maior força do universo. A gente tem que ter essa confiança, né? A gente tem que ter essa fé, porque fé não é só você acreditar, é você confiar. Mesmo que a gente não compreenda hoje, mesmo que o bem que a gente esteja fazendo se pareça que não vai fazer muita diferença, mas vai sim, porque qualquer que seja o bem, ele vai ser qualquer bem que a gente faz ao próximo, esse bem vai retornar para a gente mesmo. A gente está construindo coisas boas para a nossa vida, né? E esse bem tem que ser feito em todas as horas de nossas vidas, né? Todos os momentos, com pensamentos bons, nos controlando nossos sentimentos, compreendendo nossos sentimentos, né? Ver o porquê isso desperta em mim. A gente tem que ter essa convicção, né? E saber que não estamos sozinhos, como o Davi trouxe esses relatos, né? Estamos rodeados de espíritos, né? Onde quer que estejamos. Por isso, essa importância, a gente sempre está trilhando e buscando bem a todo momento para a gente atrair boas influências, bons espíritos que querem nosso melhor, querem nosso progresso, e esses pequenos atos são respostas e provas de que estamos tentando mudar. Porque ninguém muda de um dia para o outro, né? Porque eu, David, está aqui na doutrina espírita, a gente está livre de erros, claro que não. Ou você aí, na sua igreja protestante, igreja católica, no seu templo religioso, né, budismo, não. Essa mudança é diária dos nossos atos, né? Isso que são a nossa defesa, né, contra essas influências, contra esses ataques do mal que a gente sabe que existe em todos os momentos, né? E essa legião existe, né, do mal que ameaça aqueles que estejam invigilantes, não vigia seus atos, não vigia suas ações. E isso nos mostra que a gente tem que ter grande serenidade, né, e grande confiança no Cristo, né? Saber que o Cristo está ali trabalhando incessantemente por todos, mas sempre para aqueles que queiram mudar com sinceridade, né, no trabalho. E a gente tem que crer que no final a gente vai ter aquela vitória, né? Aquela vitória boa de ter vencido nós mesmos, né? Diante de nossos impulsos, né? Então, é isso que eu desejo para todos, que tenham essa confiança no Cristo, que Ele trabalha por cada um que deseja o seu melhor. Beleza, Léo. Então, já coloquei aqui os temas para a próxima palestra. O tema número 1 é o cristianismo primitivo, o 2 é a nova geração, é um tema da Gênese, né, maravilhoso. E o tema 3 é sobre a ansiedade nossa de cada dia. Tá bom? Para vocês escolherem, crianças. Então, não deixam aí de colocar um comentário escolhendo qual é
o tema para a próxima semana. Bom, então a gente já está assim com um horário bem estourado, né? Com a ideia de fazer 45 minutos de live e agradecer a todos, antes de fazer a prece final aqui, que eu vou fazer, agradecer as pessoas que participaram, como o Marcos, Fabri, a Lucielma, a Márcia, a Cristina Marinho, a Lucimar Pinheiro, a Márcia Zanon, a Antônia, sempre presente, a Thelma, Fabiana, a Isabel, a Lúcia, a Rosália, grande Rosália, saudade da Rosália. Os pastelzinhos da Rosália é uma beleza. Da A Simone, enfim, gente, a Suzana, Márcia, a Suzana, várias pessoas aqui, tá? Se eu esqueci alguém, vocês me perdoem, tá? A gente agradece do coração a participação de todos, tá? E eu já aproveito para pedir para que todos elevem um pensamento ao Pai, ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, certos de que a vibração positiva dos benfeitores que nos acompanham, que estão conosco, está presente em nossas vidas. Pedimos essa vibração amorosa do Cristo para a humanidade, nesse momento difícil de pandemia, de violência, de dificuldades, que o Cristo possa trazer o verdadeiro consolo para todos nós e que tenhamos a certeza de que os nossos tesouros não estão à nossa volta, mas dentro de nós, né? Não é o ouro, a prata, o carro, a casa, as questões materiais. O Cristo nos ensinou que os tesouros que nos elevam ao reino dos céus são os das virtudes, né? Virtudes como a fraternidade, a solidariedade, o altruísmo, a humildade, que possamos, sabedoria, vamos, então, pedir aos nossos mentores para que nos auxiliem no sentido de poder desenvolver essas virtudes que realmente nos elevam até o reino dos céus. Que Jesus, o nosso mestre e modelo, o nosso guia, possa estar presente em nossas vidas mais uma semana. E gratos pela oportunidade de estar aqui reunido, pedimos, então, a todos essa vibração positiva pela humanidade e que o Mestre Jesus possa estar em nossos corações ao longo desses dias até a próxima terça. Que Jesus esteja conosco e a sua paz também. E as bênçãos dos céus caem sobre os nossos erros, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí da nossa live e participem deixando aí a sua escolha do tema da próxima semana. Só lembrando aqui, em relação aos nossos recadinhos, que quinta-feira temos uma palestra no canal, né? O Fé, Esperança e Caridade. O palestrante é o Alexandre Borges e o tema é Fé, Esperança e Caridade. Lembrando que temos lives na segunda-feira com a Mary, na terça eu e o Leonardo aqui, e na quinta-feira sempre um expositor convidado. Ok? Então, assistam nossas lives e até o próximo encontro. Fiquem com Deus, pessoal. uma boa noite a todos, fiquem com Jesus.